A grande parte do problema da atração e retenção de profissionais passa sempre por muito mais pelas condições de trabalho do que pela remuneração. E nomeadamente passa também até pelas próprias FIAs e a formação que têm e a forma como a equipa funciona. Onde não há cobertura de médicos de família, os doentes acabarem por ser, ou se quiser os utilizadores, acabarem por ser empurrados para as urgências hospitalares por um lado, e por outro lado ainda em excesso para consultas de especialidade para resolver problemas que de um modo geral deveriam estar no âmbito da medicina geral e familiar. Parece-me óbvio que existe um problema da resposta à doença aguda e que existe uma percepção da população de falência do sistema por incapacidade do sistema estar a responder. E o sistema tem funcionado quase numa lógica de contínuo funcionamento em crise entre o inverno e o verão. Há uma coisa que eu vou dizer que é um bocadinho impopular, mas é bom que seja dito. Os próprios programas de formação dos médicos de medicina geral e familiar estão desadequados àquilo que são as necessidades. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Este é o segundo episódio que vos tinha prometido sobre a saúde em Portugal. No primeiro episódio conversei com o economista Céu Mateus sobre o estado da saúde em Portugal, o que é que dizem os números. Neste segundo episódio focamos-nos especificamente no Serviço Nacional de Saúde, no SNS. Estamos sempre a ouvir falar da crise do SNS, mas afinal, há coisas que estejam bem? O que é que está realmente mal e quais é que são os desafios que fazem as soluções tardarem? Para esta conversa convidei duas pessoas que têm experiência direta na governação e na gestão da saúde. São eles Fernando Leal da Costa, que é médico, professor universitário e é antigo secretário de Estado da Saúde e também ministro da Saúde. E também Alexandre Lourenço, que foi presidente do Centro Hospitalário Universitário da Unidade Local de Saúde de Coimbra até o ano passado. É atualmente presidente da Associação Europeia de Administradores Hospitalares e professor auxiliar convidado na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Se querem conseguir ter finalmente uma opinião fundamentada sobre os problemas e, sobretudo, as soluções para o SNS, este episódio é para vocês. Já se querem, sobretudo, um episódio para descansar o cérebro, esqueçam. Desliguem e ouçam o Extremamente Desagradável ou outro podcast do género. Este episódio é uma mina de informação, mas aviso que vai dar luta, porque o SNS é mesmo um bicho gigante e complexo, com dezenas de camadas e que não tem propriamente uma solução única. E porque, como vão ver, é impossível discutir este tema sem os convidados usarem imensas siglas e ainda por cima muitas delas quase iguais. ULS, USF, MGF e por aí fora. Siglas daquelas que todos já ouvimos nas notícias, dizem-nos alguma coisa, mas se calhar não sabemos exatamente o que é que significam. Por isso fica aqui um glossário simples com alguns termos que vão ouvir mais durante a conversa. Um deles é ULS, Unidades Locais de Saúde. O que é isto? São unidades que integram numa única entidade os cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados de uma região. São uma solução em que os governos têm apostado cada vez mais para tentar melhorar a organização do SNS, com resultados, como vão ver, mistos. Este termo, cuidados de saúde primários, é outro que vão ouvir muito e corresponde basicamente aos centros de saúde e às unidades de saúde familiar, o SF, outra sigla que vão ouvir muitas vezes. Ou seja, os cuidados de saúde primários excluem basicamente os hospitais. E no fundo é ali que estão o que nós conhecemos como médicos de família, que corresponde a uma outra sigla, MGF, Medicina Geral e Familiar. Os convidados, como vão ver, defendem que devia ser nestes cuidados primários e não nas urgências dos hospitais que nós devíamos recorrer quando temos uma situação de doença aguda. Já agora, doença aguda, outro termo, é diferente de uma urgência real. Aqui falamos basicamente das típicas febres, infecções, etc. Foi também um episódio ultra informativo e em que houve, como vão ver, muitos consensos. Aliás, ao fazer este episódio eu decidi escolher dois convidados que tivessem sido nomeados para as funções que desempenharam por governos de cor política diferente. Mas a verdade é que houve imenso consenso em relação às soluções, o que mostra que esta é uma área, como outras já agora, em que o debate político e ideológico mascara muitas vezes consensos muito mais amplos que existem entre os especialistas. Nesta primeira parte da nossa conversa, comecei então por perguntar aos convidados qual é o estado do SNS. Vão ver que o diagnóstico real não é tão mau como aparece nas notícias, embora haja de facto problemas, e eles podem ficar piores se não fizermos nada. Falámos então desses problemas, as filas nas urgências, as falhas nos cuidados continuados, a falta de profissionais, a organização dos serviços, mas sobretudo tentei levar a conversa para as soluções, como a aposta nos cuidados de saúde primários, lá está, a capacitação dos médicos de família e tirar partido da tecnologia. Espero que gostem, vemo-nos na segunda parte.
Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Meus caros, muito bem-vindos ao 45 Graus. Vou tentar pôr-me no lugar de quem nos está a ouvir e assumir que, e provavelmente isto é verdade, que a pessoa já acompanha notícias sobre a saúde em Portugal e, portanto, é bombardeada com dados sobre o SNS. Como quase todas as notícias, normalmente são dados negativos. No caso do SNS, isso é particularmente verdade. E, portanto, a pessoa tem uma expectativa de que isto está tudo péssimo. Já vamos perceber que há muito de mau. Mas eu queria começar por perceber qual é o diagnóstico. Ou seja, qual é o estado... O Fernando, começa por si. Qual é o estado do nosso SNS? Qual é o diagnóstico? Para ser sincero, eu diria que é menos mau, com tendência para ser reservado. Ou seja, neste momento não é tão mau necessariamente como as notícias mostram, mas há um conjunto importante de problemas subjacentes que estão lá, não foram resolvidos, não estão a ser resolvidos e naturalmente vão agravar-se. E, portanto, o meu problema relativamente ao estado do Serviço Nacional de Saúde, eu diria até ao estado do sistema de saúde em Portugal, é que, do ponto de vista da sua operacionalidade, ainda vai funcionando, ainda resolve uma parte significativa dos problemas mais agudos, enfim, digamos, com maior ou menor atraso, mas se nada for feito e nada está a ser feito, infelizmente, nós vamos necessariamente, num período que não será tão longo assim, 5 a 10 anos, atravessar uma crise profunda naquilo que se prende com a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E isto, apesar de, provavelmente, este ser o tempo necessário para que alguns contingentes, nomeadamente o de médicos, seja de alguma forma refeito. Apesar disso, por circunstâncias que se prendem essencialmente com o aumento da carga da doença, com o aumento dos custos das tecnologias e necessariamente com a necessidade de corrigir aquilo que hoje em dia são as remunerações médias do Serviço Nacional de Saúde, vamos entrar num período de grande dificuldade em que, das duas uma, ou os cidadãos são convocados a pagar mais, não sabemos bem como, ou eventualmente haverá uma redução daquilo que se prende com a oferta de serviços, ou seja, haverá de alguma forma um compromisso da generalidade. E estas falhas vão ser, muitas delas nós já temos visto, não é? Mas isto vai... Por onde é que o sistema vai começar a ceder? É nos tempos de espera nas urgências? É nos tempos de espera para operações? É nos médicos de família? Quer dizer, onde é que, no fundo, quais são aqui como costuma dizer, os gargalos? O problema do Serviço Nacional de Saúde, tal como ele está neste momento, é que não tem um só gargalo. Ou seja, se nós quisermos pensar naquilo que é o principal condicionante do acesso a cuidados diferenciados, eu diria que o problema maior prende-se com o facto de, em particular nas zonas onde não há cobertura de médicos de família, e mesmo assim, se calhar em algumas zonas onde essa cobertura existe, os doentes acabarem por ser, ou se quiser os utilizadores acabarem por ser empurrados para as urgências hospitalares por um lado, e por outro lado ainda em excesso para consultas de especialidade para resolver problemas que de um modo geral deveriam estar no âmbito da medicina geral e familiar. Esse é um problema. Depois tem um segundo gargalo que, como eu disse, tem que ver com o facto de não termos porventura neste momento capacidade instalada para responder à procura, quer em termos daquilo que são cuidados de, enfim, ambulatório, quer naquilo que envolve cuidados de internamento. E depois vamos ter um terceiro gargalo para o qual não se tem olhado com a atenção devida, que é o de nós estarmos neste momento com cuidados de saúde ao nível dos chamados cuidados de longo prazo,
aquilo a que se chama, do meu ponto de vista, erradamente, cuidados continuados, porque, enfim, a designação poderia querer dizer outra coisa, mas utilizamos uma designação internacional melhor aceita, cuidados de longo prazo, em que a capacidade do país é muito limitada e a consequência disso é, como nós não respondemos de forma eficaz em termos domiciliários, o que também necessariamente tem custos, acabamos por, na ausência de resposta de cuidados de longa duração, nomeadamente com internamentos, enfim, iterativos ou não, a que tenhamos um número muito grande de doentes que acabam por ficar inadequadamente, esses sim, inadequadamente internados em hospitais. E como a população está a envelhecer, nós só podemos esperar que o número de pessoas a precisar de cuidados de maior duração, ainda para mais num contexto em que a carga da doença não tem diminuído, venha a aumentar. E, como lhe disse, há um conjunto de patologias para as quais nós podemos eventualmente até ter soluções, partindo do princípio de que não fizemos o suficiente em termos de prevenção de doença e promoção da saúde, que não temos feito. A verdade dos factos é que os cuidados do ponto de vista da intervenção de saúde, aquilo que habitualmente podemos chamar de prevenção terciária, estão cada vez mais caros. E não é expectável que se venha a ter ganhos de eficiência nessa ordem, porque normalmente os ganhos de eficiência aí são comprometidos pelo aumento do preço enfim, da tecnologia utilizada. E também, para acabar, do meu ponto de vista, a entidade reguladora, neste caso o Infarmed, tem feito um mau serviço. E, portanto, tudo isto conjugado leva ao meu prognóstico não muito ótimo, chamando a atenção, repito, que o problema não está tanto no que está agora, naquilo que é visível no imediato, nas listas de espera, enfim. O problema estará, objetivamente, num futuro em que a procura ainda vai ser maior do que a oferta. E nós não estamos a fazer nada nem para controlar a procura, nem para aumentar a oferta. Alexandre, de acordo construindo sobre isto, ou não? O diagnóstico. Eu creio que a grande questão, ou das grandes questões que nós temos atualmente, é de termos um modelo de sistema muito ajustado face às necessidades da população. E isso leva, evidentemente, a uma insatisfação enorme da população quando utiliza os serviços de saúde. Até porque as expectativas das pessoas são completamente diferentes do que eram há 20 anos. E apesar de todas estas questões que o Fernando foi elencando, de agravamento, particularmente das características da procura, e que o sistema evidentemente não está a conseguir responder, existe aqui um fenómeno muito grande, que é a população não acredita nos serviços e na forma como está a aceder aos serviços. E vimos na Grande Lisboa particularmente que existe uma insatisfação total, e isto está muito relacionado com a distância do que estamos a oferecer para as expectativas de cada um. Só interromper para fazer uma pergunta, que é uma genuína dúvida que eu tenho. O que é que mudou? Foi a procura que mudou e o sistema ficou estável? Ou o sistema também tem desnascido, digamos assim? Não, o sistema tem, eu creio que a ideia que dá de ver de fora é que o sistema está a piorar, mas eu não tenho certeza disso. O sistema tem aumentado muito a sua atividade, tem deterioração em alguns aspectos, por exemplo, na questão do acesso à medicina geral e familiar, que tem tido uma degradação que era expectável, quer dizer, que nem sequer era nada de novidade. Novidade foi alguém prometer que ia dar médico de família a toda a gente quando tinha uma geração, ou várias gerações a aposentar-se e não estava a formar médicos suficientes para resolver essa questão. O sistema em si, na prática, reparem, nós desde 2013 até passado 10 anos duplicámos o número de cirurgias realizadas. As pessoas pouco recordam-se isso. Em 2013 o tempo para uma cirurgia eram de 9 meses. Era o tempo médio de espera. Depois foi 3 meses e estabilizamos atualmente em 3 meses. É evidente que isto não responde à expectativa que as pessoas têm, que é de ter efetivamente um cuidado imediato, porque toda a sociedade mudou. Isto é um pouco até similar a todos os serviços públicos, que é os serviços públicos na prática não se ajustaram a uma transição digital que ocorreu em toda a sociedade para uma maior conveniência, para uma redução do atrito na utilização de serviços. E nós, aliás, temos uma expressão no serviço de saúde que são dos pacientes,
que nós achamos normal que alguém vá esperar para uma sala de espera e estar à espera de 2, 3 horas para ser visto por um profissional de saúde. A questão é, nós antes achávamos isso normal, agora é que não. E hoje em dia ainda continua, quer dizer, há gerações certo, que ainda vão aceitando isto, não é? que ainda vão para o centro de saúde e ficam ali à espera e acham isso perfeitamente normal, e mais, o sistema acha isso também, normaliza isso. O próprio sistema tem tentado normalizar isso. Mas o sistema hoje tem mais médicos, tem mais enfermeiros, tem mais recursos. A verdade é que esse desenvolvimento, há uma frase que eu costumo utilizar do Peter Drucker, que é: não existe nada mais inútil do que fazer bem algo que não deve ser feito. E nós, muitas vezes, no sistema de saúde, estamos cada vez mais... Eu costumo também utilizar a expressão que é: vivemos num sistema do século XX com tecnologia do século XXI. Há um desajustamento total da forma como estamos organizados face às necessidades da população. O que o Fernando estava a dizer ainda há pouco. Nós, grande parte dos sistemas de saúde deve evoluir cada vez mais para a comunidade, para perto onde as pessoas residem, onde trabalham. O sistema hoje continua a exigir um elevado nível até de deslocação, que leva a iniquidades enormes no território. Este ajustamento do modelo organizacional, que na prática estamos a insistir nos mesmos modelos que tínhamos no século XX, em vez de fazermos uma grande reforma. Eu creio que a última grande reforma do sistema de saúde português ocorreu com o António Correia de Campos. Foi a última grande reforma que nós tivemos. A partir daí tivemos momentos de inoperancia total, a resposta à Troika, mas depois, a partir daí, dos últimos 10 anos, o sistema mantém-se organicamente idêntico até aos 2024, com a reforma das ULS. Qual foi a reforma do Correia de Campos? Na prática foi a reforma dos cuidados de saúde primários, as USFs, e dos cuidados continuados, dos cuidados de longa duração. Em mais, encerramento de maternidades, reorganização das urgências... 4 programas em que o Fernando, aliás, foi protagonista na área da oncologia. Tivemos as vias verdes dos AVCs, as vias verdes do miocárdio, do infarto de miocárdio. Quer dizer, tivemos transformações enormes no sistema de saúde, e a partir daí, e aliás com grandes vantagens para a população, quer dizer, a criação de unidades de AVC um pouco por todo o país permitiu uma redução da mortalidade e morbilidade única, que hoje somos exemplo internacional. Tivemos mesmo nessa altura também a progressão para a cirurgia de ambulatório, em que nós tínhamos 10% de cirurgia de ambulatório, a cirurgia que os nossos ouvintes podem, que são admitidos no dia de manhã e saem no mesmo dia, era 10% da cirurgia. Hoje estamos em 70% graças a muitas dessas reformas que foram feitas. A partir daí não existe uma reconfiguração do sistema. E não existe uma reconfiguração do sistema em função das necessidades das pessoas. O que o Fernando dizia há pouco do envelhecimento, da multimorbilidade, as pessoas hoje terem problemas complexos. As pessoas hoje, e o sistema continua organizado, os hospitais, talvez à exceção dos IPOs, continuam organizados por serviços de especialidade, quando as pessoas têm que recorrer a vários, de acordo com a sua condição clínica, a vários serviços em que as pessoas não falam umas com as outras, uma fragmentação total da forma como utilizam os serviços. E isto leva a uma ineficiência grande. É evidente que as notícias vão pegar nos pontos que mais doem, que é, eu como cidadão hoje tenho uma necessidade e tenho a expectativa dessa necessidade ser resolvida num curto espaço de tempo. Eu hoje compro, quero ver a minha conta bancária, vou ao telemóvel, quero comprar qualquer coisa, pego no telemóvel e compro em qualquer local. Mas não existe maior necessidade que um cidadão pode ter do que a sua doença. Particularmente os homens, quando têm uma doença aguda, têm muito mais necessidades que os outros. E tendo essa necessidade de doença aguda, vão procurar resposta. É evidente que a resposta que o sistema criou, e mal, está muito vocacionada para os serviços de urgência. Por isso é que nós somos dos países que utiliza mais serviços de urgência, porque nunca foram criadas respostas alternativas ao serviço de urgência. Mesmo a questão da reforma dos cuidados de saúde primários, em muitos aspectos, criou-se quase de uma forma mística que os cuidados de saúde primários só servem para cuidados programados, quando uma componente essencial dos cuidados de saúde primários é a resposta à doença aguda em proximidade. E só agora é que se começa a ter a criar quase esta discussão, não é? Talvez a pecha nessa altura. É verdade, foi uma coisa que o Correia de Campos não fez tão bem como devia, e eu acompanhei esse processo porque na altura estava no gabinete, por razões que tinham que ver também com alguma dificuldade já naquela altura em dar a resposta eficiente, do ponto de vista económico até, foi necessário acabar por encerrar
alguns serviços de atendimento permanente, os SAPs. Verdade seja dita que muitos deles... Eu não sei se quem está a ouvir sabe o que isso é. O que é que são? Era uma ideia que vinha, enfim, do início deste século, talvez fim do século passado, em que basicamente aquilo que nós tínhamos eram mini serviços de urgência nos centros de saúde. Okay. E o Correio de Campos tinha essa ideia de tentar que nós tivéssemos condições básicas de responder com coisas muito simples a uma parte significativa dos problemas a partir da manutenção de serviços de saúde abertos 24 sobre 24 horas próximo das pessoas. É evidente que há aqui um custo de eficiência económica, porque a procura não era muito grande em algumas áreas e acabou por, associado a isso, não haver o número suficiente de pessoas para poder assegurar essas escalas com eficácia e, portanto, progressivamente foram encerrados esses sistemas. Isso levou a que contribuísse muito para aquilo que estava agora a ser dito pelo Alexandre, que é a visão um pouco errada de que o médico de medicina geral e familiar apenas deveria fazer cuidados programados e idealmente até cuidados com alguma programação à la longa. Ora, isso não é inteiramente verdadeiro. Aquilo que as pessoas querem, basicamente, e essa é que é a nossa ideia de fundo, as pessoas no fundo querem a figura de ter um médico assistente, digamos, ou seja, alguém a quem possam ligar quando estão com uma dificuldade. E isso pode e deve ser feito, e algumas USFBs têm esse modelo montado. Isso provavelmente aumentaria a confiança das pessoas no sistema, lhe daria segurança às pessoas, porque o grande problema no fundo é que as pessoas hoje em dia sentem-se muito inseguras porque têm aquela sensação de que se tiver um problema de saúde não há ninguém que me acuda. Em algumas circunstâncias, nomeadamente nas zonas onde há menos médicos de família, isso ainda é mais agudo. Agora, também não é menos verdade, enfim, para acabar o meu raciocínio, que se é verdade que os médicos de medicina geral e familiar estão mais predispostos para fazer, enfim, cuidados de natureza mais prolongada, mais na abordagem da doença crónica, não é menos verdade que há uma parte ainda hoje significativa desses cuidados que eles poderiam e deveriam fazer, servindo-se apenas de algumas especialidades hospitais numa lógica de consultoria e acompanhamento, e aqui as ULS poderiam dar um aspecto importante, quando isso na realidade não acontece, ou seja, os doentes acabam por deixar de ir ao seu médico de medicina geral e familiar quando o têm e passam a ser seguidos nas consultas de especialidade hospitalar, substituindo o seu médico, que no fundo deveria de ser aquele que coordenaria todas as intervenções, pelo especialista que encontram no hospital. E depois até às vezes multiplicam isso. Tem mais do que um especialista. E todos eles, de alguma maneira, acabam por servir basicamente para fazer manutenção do estado de saúde e passar receitas. Ora, isto está estruturalmente errado. O sistema não tem capacidade para isso. E, portanto, nem podia ter. E, portanto, é preciso nós termos uma lógica muito mais capacitadora dos médicos de medicina geral e familiar, por um lado, e por outro lado, obviamente, criar condições para que eles estejam disponíveis. Aí, enfim, como eu disse, provavelmente não será esse o problema maior e se acabará por se resolver. Mas se o aumento do número de médicos não for acompanhado de um aumento da sua capacitação, nomeadamente, se não for feito aquilo que tarda 20 anos talvez a ser feito, que é uma informatização completa dos processos clínicos, permitindo a troca de dados entre as várias camadas do sistema, enquanto isso não for feito, será sempre muitíssimo difícil a qualquer médico poder intervir sobre os seus doentes na ignorância daquilo que os outros estiveram a fazer. Porque esse é que é o problema maior que muitas vezes nós temos e vai gerar ineficiências múltiplas. Gigantes, pois. Deixa-me só voltar um bocadinho aqui à questão da questão dos SAPs e da minha outra sigla. Serviço de atendimento permanente. Eu creio que na altura a ideia até foi benigna, porque na prática era consumia boa ideia. Grande parte dos médicos de família nessa altura faziam estes serviços e no limite só faziam trabalho muitas vezes noturno e viam 2 doentes e depois no dia seguinte não trabalhariam, claro, porque consumiriam todas as suas horas de trabalho em serviços de atendimento permanente. O que eu creio aqui, a falha que existiu foi de facto e que tem estado a ser até revista em alguns locais do país. Nós não precisamos ter 24 horas de serviço disponível em cada ponto de rede. Precisamos ter disponibilidade e precisamos ter pelo menos essa necessidade, que eu sei, eu tenho uma doença aguda, eu tenho o meu filho com uma doença aguda e tenho um centro onde possa deslocar
em horários muitas vezes até ajustados à minha atividade laboral, até às 10 da noite, em 24 horas. Ou seja, eu creio que até o SNS 24, a linha do SNS 24 veio procurar resolver um pouco isto, até porque o modelo USF, por definição, tem que dar resposta em 24 horas em situação de doença aguda. Evidentemente, o que eu creio agora é que também as próprias USFs, bem orientadas, começam a abrir tempos na sua agenda aos médicos para doença aguda. E isso vem resolver estes problemas, sendo certo que é necessário também ter, nós chamamos de centros de atendimento para doença aguda, ou centros de atendimento clínico, em que existe um serviço adicional que também é operado por médicos de família, mas que conjuntamente oferece análise ao sangue, raio-x, eletrocardiograma, para permitir essencialmente resolutividade a nível dos cuidados de saúde primários. Eu vou fazer de ignorante, que é o meu papel, não só porque em muitos casos eu não sei, mas por outros já explicaste. Tenho a certeza que quem está a ouvir não sabe. Doença aguda é o que especificamente? É um termo que parece autoexplicativo, eu vou deixar o médico mas eu suspeito que tem aqui alguma... Estamos a falar de casos, no fundo. Para leigos, a doença aguda é uma amidalite, uma constipação, o que nos levaria às urgências em condições uma coisa normais. que Certo. em condições não deveria levar a uma urgência, mas acaba por levar Sim, o que leva na prática. Em alívio. Certo. Enquanto que normalmente nós dizemos que a doença crónica é aquela cuja sintomatologia está prolongada para lá de 90 dias, enfim, há várias definições. Mas a dicotomia é crónica aguda, é isso? Sim. Ok. E a emergência, de certa maneira, e depois as doenças crónicas têm agudizações, como é evidente. Há períodos em que a doença crónica, num determinado momento, pode levar um doente a ter uma agudização. Mas a prática é tentar fazer esta diferença, o que é doença aguda e o que é uma emergência, não é? Pronto. Ou seja, o que é SNS 24 ou até o que é 112. Eu creio que as pessoas conseguem perceber que uma emergência é algo que a pessoa corre um risco de vida ou uma deterioração do seu estado de saúde, e a doença aguda é algo que pode ser muito mais facilmente gerível a nível dos cuidados de saúde primários, que mais tratamento sintomatológico pode ser resolvido. Quem tem filhos está habituado a... Exatamente. Eu costumo dar o exemplo até de alguém que tenha filhos menores e que vê o seu filho com febre, a gritar, certamente fica num estado de ansiedade enorme, porque não consegue acudir ao seu ente querido. Quer dizer, e de certa forma a solução que tem muitas vezes é pegar nele e levá-lo para uma urgência pediátrica. Ora, a solução passa essencialmente por criar este tipo de resposta, quer ao nível das unidades de saúde familiar, nos centros de saúde, ou através da criação desses centros de atendimento clínico. Eu devo dar nota que nós em Coimbra, com a criação de 6 centros de atendimento clínico e com cobertura praticamente de toda a população com médico de família, conseguimos reduzir as idas às urgências em 25%. Portanto, estamos a falar de uma em quatro pessoas que deixou de ir, e eu acredito que vai continuar a reduzir-se este número, até porque as pessoas começam a ganhar confiança nestes serviços de proximidade, e em saúde a confiança é tudo. As pessoas confiarem no seu médico de família, no centro de atendimento clínico, que sabem que o seu problema é resolvido, vão começar a aceder com muito mais vontade a este tipo de serviços. Aliás, havia um argumento já agora, na altura, um argumento muitas vezes utilizado para acabar com os SAP. E esse argumento era de que os médicos depois não estariam disponíveis, não teriam tempo para fazer depois o seu trabalho de rotina. Mas a verdade é que esse é um argumento que caiu pela base, porque na verdade esses médicos não estavam no SAP, mas depois iam para os serviços de urgência hospitalar fazer exatamente o mesmo. E, portanto, o equilíbrio que se entendeu estabelecer, e foi estabelecido agora, é exatamente a essência deste centro de atendimento clínico, geograficamente, enfim, bem distribuídos e com uma capacidade de resolução, em particular em picos de procura. Nós já sabemos quantos são, enfim, o aumento da doença aguda respiratória é fundamental nos picos de inverno, e dando uma resposta razoável, num ponto de parte que muitas das USF, que são as unidades de saúde familiares, ou seja, os centros de saúde, um conceito, no fundo, um conceito estrutural, têm lá dentro vários tipos de unidades. Uma unidade de saúde pública tem uma unidade de cuidados domiciliários, que no fundo muitas vezes corresponde a uma formulação das unidades de cuidados continuados, e depois tem, nos tempos modernos, aquilo a que se entendeu chamar o USF, que são unidades autogeridas de alguma forma, que constituem um grupo de médicos, enfermeiros, os assistentes operacionais, etc., que resolvem os problemas de uma determinada área da população e que, se cumprirem um determinado conjunto de objetivos, podem passar de um modelo dito A para um modelo dito B, em que esse desempenho é retribuído adicionalmente com incentivos à produção. E, portanto, a ideia até era uma ideia virtuosa. A qualidade de cuidados. Exatamente. É uma ideia virtuosa
que acabou, pois, por ter alguns problemas que tem, nomeadamente criou iniquidades que eram inevitáveis ao nível do sistema, nomeadamente àquilo que eram o resquício que tenta desaparecer dos médicos de cuidados primários que não se organizaram ESFs, que eram as chamadas unidades de cuidados subpersonalizados. Exatamente, subpersonalizados, o CSPs, que foi, enfim, foi o nome que inventaram. Para a saúde. As ULS. Deixa-me só pegar nesta questão das ULS, já vamos à questão das ULS, porque eu creio que vale a pena discutir esta questão dos cuidados de saúde primários de uma forma isolada, e nomeadamente esta questão até da doença aguda, e desta percepção que é possível resolver o problema da doença aguda, ou seja, as pessoas quando têm problemas realmente encontrarem rapidamente uma solução fora dos serviços de urgência. E até porque é evidente que aqui em Lisboa as pessoas sentem muito a falta de médico de família. Eu creio que 25% da população está sem médico de família. E isso é particularmente grave, até porque as pessoas cada vez acreditam menos nos serviços públicos e optam por outras alternativas. Mas a verdade é que desta reforma iniciada já há 20 anos, que já não se pode chamar reforma, não é? Na prática, muitas vezes continua-se a chamar reforma dos cuidados primários. 20 anos não é bem uma reforma, mas também a 1 de janeiro de 24, todas as USFs modelo A, que era um modelo em que não existia pagamento por desempenho, passaram também automaticamente para o modelo B. Que é o com pagamento hoje em dia, e parece-me que esta carreira particularmente tornou-se muito atrativa para médicos e para jovens médicos, que eu creio que é um aspecto importante, que é a atração e a retenção de talento e particularmente de médicos no serviço público de saúde, depois outras profissões, mas aqui especificamente de médicos, em que as remunerações são claramente interessantes. Os médicos em início de carreira ganham mais do que ganha um médico hospitalar. E depois, por outro lado, tem aqui uma grande vantagem, que é também de ajustamento, mesmo dos horários de funcionamento dos centros de saúde, às vontades também e às expectativas dos jovens médicos. Ou seja, nós estamos a falar aqui de um exercício de medicina num horário contido, não existem turnos noturnos, não existe trabalho ao fim de semana, e isto efetivamente pode ser muito mais atrativo para jovens médicos. Então, é MGF, não é? Estamos a falar de medicina geral familiar, certo? Sendo certo que em Lisboa, particularmente, existe um problema infraestrutural. De falta de infraestruturas adequadas também para acolher estes jovens médicos, mas parece-me que, ao contrário de outras áreas, depois vamos escolher até a componente hospitalar, a componente dos cuidados de saúde primários pode ter aqui uma resolução que passa claramente por valorizar ainda mais esta profissão, esta especialidade. Sendo certo que nesta altura, aliás, eu recordo-me que antes de 2006, 2007, os alunos que iam para a medicina geral familiar eram os que tinham piores notas no exame de acesso à especialidade. Sim, hoje em dia, nada disso. O que temos é médicos já com com elevadas notas que acedem a esta especialidade, e temos muita procura pela especialidade. Questões é porque é que estas pessoas não estão a entrar também no serviço público de saúde, porque há atrasos nos concursos, muitas vezes demora 5, 6 meses a lançar concurso após o encerramento da especialidade, e realmente isto tem que ser obviado e criar vagas onde existem pessoas também disponíveis para exercer a sua atividade, ao contrário de que temos hoje ainda concursos nacionais definidos vagas centralmente de onde é que as pessoas são localizadas. Mas parece-me que também com este final de perda de médicos de família pela via das aposentações de uma geração que correspondia aqui a um peso grande na oferta de serviços, e pela atratividade que esta especialidade venha a ter, é evidentemente necessário criar aqui uma cultura de melhoria das condições físicas de trabalho, de valorização da profissão, de dar meios de diagnóstico a estas unidades de saúde para valorizar ainda mais este trabalho. E isto passa muito também por questões de inteligência artificial, de dados. Uma das matérias que nós trabalhámos, por exemplo, e demos conta que os médicos de medicina geral familiar não utilizavam para a doença aguda o raio-x, porque tinham problemas essencialmente na interpretação do raio-x. Ora, a inteligência artificial, por exemplo, hoje resolve em 2 minutos, consegue dar imediatamente um diagnóstico simples que permite tomar uma decisão clínica sobre isso. E existem muitos instrumentos hoje também de apoio à decisão clínica. E para além disso, os médicos de família hoje já não estão isolados numa aldeia. Hoje pode existir um trabalho muito mais... Isso, certo, é verdade, e é isso há que somar outra coisa. É uma coisa que eu vou dizer que é um bocadinho impopular, mas é bom que seja dito. Os próprios programas de formação dos médicos de medicina geral e familiar estão desadequados àquilo que são as necessidades.
Ou seja, como eu dizia há pouco, nós temos condições para capacitar os médicos de medicina geral e familiar a fazer mais do que aquilo que fazem, se quiserem a fazer diferente. E digo-lhe claramente que há aqui, e entramos aqui em jogar também como outra profissão tão importante como a dos médicos no sistema de saúde, que são os enfermeiros. Há que necessariamente atingir um patamar de maior colaboração entre médicos e enfermeiros, no sentido de potenciar a capacidade dos enfermeiros de fazer mais do que aquilo que eles fazem e levar os médicos, eventualmente, até se calhar fazer menos do que aquilo que eles fazem, mas a terem um maior grau de especialização naquilo que só eles podem fazer. E isto é extremamente importante, é uma coisa que não tem sido feita e que vai necessariamente obrigar a mudar de alguma forma a maneira como nós estamos a formar os nossos enfermeiros, a linha A, a linha B, a também alterar o paradigma de formação dos nossos médicos. Dito isto, e reforçando aquilo que o Alexandre estava a dizer, há um conjunto hoje em dia grande de ferramentas, até algumas delas direi baratas e muito acessíveis, que podem tornar o dia-a-dia dos médicos muito mais fácil. Vou-lhe dar um exemplo simples. Não há muito tempo, um colega meu esteve em visita num outro país, neste caso concreto em França, onde ele assistiu comumente aos médicos na sua consulta não tocarem num teclado de um computador. Já fazemos isso em Coimbra. Eu sei, mas isso não está generalizado. Até na hematologia. Sim, mas isso não está. Eu sei porque a Catarina, sim. A Catarina é a professora que dirige o serviço. Agora, mas isto não está generalizado em Portugal. Mas é engraçado, já agora só aqui um parênteses. É quando nós começámos a utilizar este tipo de instrumentos, que é o Scribe, não é? Na prática passar a consulta toda e organizá-la e até ajudar no diagnóstico e na terapêutica, os jovens médicos não quiseram utilizar, porque utilizam o computador como uma ferramenta de apoio, quando este tipo de ferramentas exige, essencialmente, é que o médico esteja a falar diretamente com o doente e a descrever a consulta e o que está a fazer. E isso exige algum grau de experiência e mas é isso, e de confiança para fazer esse tipo mas é isso que eu estava a dizer, quando tem que se ensinar os médicos a trabalhar de forma diferente. Porque é perfeitamente possível, com vantagem para todos, o médico conversar com o doente, saber fazer as perguntas que tem que fazer, as respostas, como me ensinaram há muitos anos, se a gente lhes perguntar, eles respondem tudo. É preciso saber perguntar. E depois, obviamente, com a ajuda de meios, neste momento informatizados, poder até conseguir pedir exames complementares, ditá-los, e depois tudo o resto é automático, não é preciso mexer em mais nada. E até fazer relatórios clínicos, etc. Portanto, há aqui uma capacidade de introdução de tecnologias que se traduzem em melhoria da qualidade da relação médico-doente, por um lado, se calhar, em alguns casos, melhoria franca da capacidade diagnóstica e, acima de tudo, ganhos de tempo muitíssimo importantes. Claro que isto, é como nós dizíamos há pouco, passa muito por um conjunto de inovações que eu há pouco disse que não estavam a ser introduzidas e que são estrutura, e que, se não forem introduzidas, é como eu digo, o prognóstico é reservado, porque o sistema não vai conseguir responder àquilo que é preciso. E depois outra coisa que foi dito, quer dizer, nós de facto vejamos a zona de Lisboa, e até podia dar outros exemplos de vários sítios pelo país fora, enfim, espero que já tenham resolvido o problema do Centro de Saúde da Fernando de Magalhães em Coimbra, que era um problema crónico que havia com uma péssima instalação. Agora outros. Tudo bem, mas quer dizer, esse era um problema célebre, enfim, que já vem do... Qual era o problema agora? Era uma questão estrutural, enfim, o centro de saúde estava desadequado àquilo que eram as necessidades. O centro de saúde funcionava num andar de habitação, habitacional, sem condições sem normais, qualquer condições enfim, de funcionamento. Bom, e nós temos muitos centros de saúde. Claro, e em Lisboa temos muitos desses. E, portanto, claramente que há um esforço estrutural que vai ter que ser feito e que custa dinheiro para adaptar as estruturas existentes àquilo que vão ser, por um lado, as exigências da população, que naturalmente exige conforto e bem-estar,
e por outro lado dotá-las de capacidade de comunicações que muitas vezes nem elas próprias têm, quer dizer, há cabelagem que não está lá. E isso obviamente tem que ser mudado, são investimentos que têm que ser feitos. E por isso é que o aumento do número de médicos, que é expectável, eu penso que... Ou seja, o seu ponto é que esse é um problema, mas vai acabar por se resolver de uma forma ou de outra. Naturalmente, porque se formos capazes de ter os médicos num serviço público de saúde, acho que a grande eles também não vão para o privado. O problema é se eles imigram, porque neste momento o sistema privado já começa a estar saturado em termos daquilo que é a sua capacidade. O problema maior é que, de facto, hoje em dia no mercado aberto europeu, internacional, e sendo nós produtores, entre aspas, de médicos, enfim, de elevada qualidade e, portanto, muito apetecíveis, esses médicos muitas vezes imigram e a sua imigração não pode ser condenada quando há países que lhes oferecem melhores condições e melhores salários. Claro, é isso. Essa via isso também já acontece aberta com enfermeiros. Sim, mas isso... Até com mais densidade. Mas eu creio que esta questão aqui de nós encontrarmos... Reparem, a grande parte do problema da atração e retenção de profissionais passa sempre muito mais pelas condições de trabalho do que pela remuneração. E nomeadamente passa também até pelas próprias FIAs e a formação que têm e a forma como a equipa funciona. Mas isso é verdade? É. Mais pelas condições de trabalho, pelo funcionamento das equipas do que propriamente... O primeiro fator desencadeador ou do burnout ou da vontade de sair de uma equipa, e não é só no setor da saúde, é pelo funcionamento da própria equipa. E isso está bem estudado. E estes aspectos, muitas vezes, quando nós dizemos que é só uma questão de remunerações, não é verdade. É da organização, do funcionamento da equipa, do bem-estar que a pessoa tem naquela organização. Então mas deixa-me a remuneração, só dizer duas coisas. E da percepção da... Só dizer duas coisas. A remuneração passou a ser mais importante se nós considerarmos dois fatores. Um é um fator relativamente novo, mas que é muito importante na fixação de médicos, nomeadamente em algumas áreas do território, que é o custo da habitação. Isso passou a ser um fator que habitualmente não existia, mas que hoje em dia tem uma força muito grande. Faz diminuir o rendimento disponível, como basicamente. É evidente. Esse é um fator. E depois o segundo fator, que é o maior problema, penso eu, da maneira como estão estruturadas as carreiras, embora hoje seja um bocadinho diferente, não é tanto o salário de entrada, é o salário de saída. Ou seja, hoje em dia já não é tão complexo assim capturar médicos em termos competitivos em função daquilo que o Estado paga, porque o custo da habitação é igual para qualquer sítio que se trabalhe, seja no privado ou seja no público, vai pagar o mesmo por uma casa em Lisboa. Sim. Ou no Porto, ou em Coimbra, onde for, ou no Algarve, enfim, em sítios que têm habitação muito cara. Mas o segundo problema maior é a expectativa remuneratória final, que os jovens não pensam muito nisso, mas a meio da carreira começam a pensar. E desse ponto de vista, quando nós estamos sempre a ouvir falar de que as reformas não vão existir, de que vão ganhar, que nunca mais progridem, etc., as pessoas sentem-se com vontade de emigrar também por causa desse fator, porque pensam, bom, isto também ficar aqui para depois daqui por uns anos, ao fim de 20 ou 30 anos de carreira, não ter nada que viver, se calhar não é muito interessante. Não se pensa logo no início, mas hoje em dia já começa a pensar nisso mais cedo. E a imigração está a ocorrer em que idades? Não faço ideia. Tem que ser mais novas, não é? Mais novos. O que está a acontecer particularmente, e nós temos o que nos tem acontecido sistematicamente, temos dois picos de imigração, digamos. Temos um conjunto de médicos que já nem sequer aceita, isso tem sido claro, já nem sequer aceita vagas para formação de especialidade em Portugal. Portanto, pura e simplesmente termina a sua licenciatura e emigra logo, e não são poucos que o fazem. E depois há um segundo pico, que são aqueles que já sendo especialistas e sabendo que há oferta, enfim, de trabalho, ou se quiserem, procura de médicos noutros pontos da Europa, acabam por emigrar já com a sua especialidade feita. Isto é verdade para médicos, também para médicos dentistas, de uma forma muito clara. Ainda mais, não é? O mercado está saturado. Sim. Não, quer dizer, eu acho que essa questão... à solução. Não, a solução até a teoria das motivações, que eu acho que esta podemos focar um bocadinho nisso, que evidentemente há aqui estes efeitos, que é do custo de vida, e que há aqui um fator higiênico, que é realmente a remuneração, dar-me para o mínimo. Há aqui um efeito também, que é do setor privado, que acabou por impular muitas remunerações, e há sempre um efeito comparativo com outro colega do meu curso, com a mesma especialidade. Estão a pagar pior, não têm capacidade para crescer mais. Sim, claramente, até na enfermagem, por exemplo, as carreiras... O ponto é que o desnível mantém-se, não? Pode não estar a aumentar, mas mantém-se. Sim, se calhar para novos não, para antigos sim, para novos não. Já tenho colegas mais novos até
a saírem do setor privado para virem para o público, porque o público majorou significativamente, de uma forma não muito eficiente, diria o Ministro das Finanças, mas de uma forma compensatória do ponto de vista da prestação de cuidados de saúde, através da introdução de coisas tais como a dedicação plena, que garante mais 25% de salário, mais uma série de alcavalas que de alguma forma foram... Mas as pessoas podem Mas as pessoas podem misturar, também podem acumular com o privado. Há aqui muitas vantagens. Eu tenho assistido e tem um trabalho mais seguro. Tenho assistido no meu serviço, em outras circunstâncias, a médicos a saírem do setor privado, a quererem vir para o setor público, porque as compensações que teriam no setor privado já não são tão grandes, particularmente na área médica. Na área cirúrgica é diferente, porque normalmente os cirurgiões são pagos à peça, e hoje em dia os preços das intervenções cirúrgicas ainda estão um bocadinho empoladas, e de facto aí há necessariamente uma procura privada, dados os tempos de espera prolongados no setor público, que estabilizaram em torno dos 3 meses, é verdade. O problema é que este valor é um valor médio que não faz uma distinção, muitas vezes, entre aquilo que é uma coisa verdadeiramente mais grave de outra menos grave, e aí, em algumas áreas, nós não temos capacidade instalada suficiente para responder à procura. Em determinadas áreas, normalmente em ortopedia, por exemplo, é complicado. Temos dificuldade em responder à procura de colocação de próteses, em particular há um aumento significativo de pessoas a necessitarem delas por via da idade. Portanto, aí temos algumas dificuldades. Como eu digo, não basta ter médicos, pois é preciso ter a estrutura para responder. E o Estado poderia utilizar melhor a capacidade privada instalada, era outra conversa mais prolongada. Já aí vamos. Mas deixa-me só voltar aqui uma coisa, porque essa questão das motivações, porque é um ponto essencial nós garantirmos realmente que temos atração e retenção de talento. Retenção acima de tudo. E outro aspecto aqui também é relevante, quer dizer, nós tivemos durante muitos anos o final das carreiras médicas, que foram completamente interrompidas, aliás, dos enfermeiros, dos médicos, todos os profissionais de saúde, e uma perspectiva de não progressão na carreira, ou seja, as pessoas não tinham, para já terem uma lógica que não progridem de acordo com o seu desempenho, que é terrível, aliás, a administração pública passa muito por isso, que é uma progressão por tempo, por senioridade, mas também uma lógica que estavam congelados, as pessoas não têm aumentos salariais e há uma perda de poder de compra grande. Evidentemente, todos os profissionais de saúde, que evidentemente há 20 anos estavam melhor do que estão hoje em dia. Eu creio que esta questão desta percepção que as pessoas do trabalho têm um impacto no seu desempenho. Um sentimento de pertença às equipas. Hoje as nossas organizações são muito mais frias do que há 20, 30 anos, que as pessoas hoje querem cumprir o seu horário de trabalho e sair, e não têm um sentimento de pertença, não é? O que se chama vulgarmente chamar quase o amor à camisola, ou que seja. Portanto, isto tudo contribui muito para os problemas que estamos a ter, essencialmente em garantir a retenção de talento nas organizações. Mas mesmo nesta lógica, voltando só até à questão das soluções, e ainda não chegando ao hospital, eu parece que, aliás, muitas das questões que estamos aqui a discutir acabam por ser consequência de uma incapacidade grande do sistema a dar respostas, não só na prevenção, que este é um problema crónico, né, que nós dizemos sempre que gastamos menos de 2% do orçamento em prevenção. Eu creio que existiu, é importante também dar nota que nós em Portugal muitas vezes fazemos crítica sobre o próprio sistema, mas nós temos tido, de uma forma insuficiente, mas temos tido grandes sucessos nestes avanços, quer da taxação de vários componentes. Nós tivemos uma redução grande do consumo de tabaco no país, e isto tem um impacto maior determinante de doença em Portugal e nos países envolvidos continua a ser o tabagismo. Temos tido progressos grandes, mesmo na taxação do que nós chamamos de sin taxes em produtos açucarados, nos salgados. Portanto, há uma quantidade de trabalho que foi feito nesta área. Temos um programa de saúde escolar que em muitos aspectos... Mas que está muito truncado, acabaram muito com ele. Foi uma pena. Mas que é uma falta, mas pode ser desenvolvido. Sim, e nós até criar programas de escolas promotoras da saúde, quando deveríamos ter esse tipo de programas. generalizado há aqui isso. um trabalho grande nesta componente da prevenção, e depois há aqui um problema na saúde ocupacional, mas há particularmente um desajustamento grande da resposta do sistema, que é ao envelhecimento populacional. E que, portanto, falou logo disto no início, mas que, evidentemente, o envelhecimento populacional, toda a gente fala dele, mas também pouco se faz em relação a ajustar o próprio sistema a estas respostas. Nós, durante muito tempo, por exemplo, tivemos quase
não querer resolver um assunto, que é o caso dos estabelecimentos residenciais para idosos, que de uma forma sistemática o Serviço Nacional de Saúde também se recusou a colaborar com estas organizações, porque dizia, pura e simplesmente, e muitas pessoas diziam, não, as pessoas pagam para lá estar, têm que encontrar as suas próprias respostas. E hoje, evidentemente, a quantidade de pessoas institucionalizadas que nós temos neste tipo de organizações exige uma resposta também pública em relação aos fenómenos que passam. Grande parte das pessoas que acedem hoje aos serviços de urgência, ou que temos internadas nos hospitais, num serviço de medicina interna típico, estamos a falar de médias de idades de 80 anos, com tempos de internamento elevadíssimos, em questões, nas urgências, grande parte do onboarding das urgências e do problema de funcionamento das urgências, mesmo nas alturas das infecções respiratórias, decorre do onboarding deste tipo de doentes e de permanência deste tipo de doentes no serviço de urgência sem capacidade depois de escoar para internamento e do internamento para a comunidade, quando nós podíamos estar a fazer o tipo de respostas que é responder até à doença aguda diretamente nestas organizações por criação de vários tipos de instrumentos. E particularmente encontramos soluções de não institucionalização destas pessoas e das pessoas permanecerem o mais tempo possível dentro das suas casas. Com um trabalho conjunto, e que existem muitos estudos sobre isto, da casa permanente, de nós trabalharmos. É evidente, temos um problema de habitação também em Portugal, de condições de habitabilidade, de climatização das casas, mas há aqui um trabalho conjunto, quer com as autarquias, que eu creio que estão muito disponíveis para este tipo de trabalho, quer dos serviços de saúde, quer do setor social, para trabalhar cada vez mais a habitação, a climatização das casas, respostas domiciliárias do setor social e do setor saúde, que não podem ser vistos como algo, dois irmãos que não falam um com o outro, que vêm, costumo dizer muitas vezes que os serviços públicos organizaram-se de acordo com as suas próprias conveniências e criámos gavetazinhas por todo lado, serviços sociais, cuidados primários, serviços domiciliários. As pessoas não vivem nestas gavetas. A burocracia vive nessas gavetas, as pessoas não. Certo. E daí que há uma necessidade clara de nós encontrarmos respostas de proximidade junto das pessoas que venham a resolver estes problemas concretos que cada cidadão tem, que evidentemente esta população idosa tem problemas de saúde e sociais muito mais agravados, e se nós os soubermos resolver, e existem soluções para isso, quer dizer, nós temos um problema hoje, por exemplo, de fraturas do colo do fémur, de fraturas da anca, decorrentes de próteses, decorrentes que são associadas ao envelhecimento, mas também não estamos a fazer nada para o evitar. Porque é que as pessoas caem? Têm problemas vestibulares relacionados com o equilíbrio. Não estamos a fazer nada acerca disso. Temos problemas de demências em Portugal, particularmente decorrentes, um dos maiores fatores de demência, a perda auditiva. O serviço público está a fazer ou está a deixar que os privados vão à casa de cada pessoa idosa e os convençam a comprar aparelhos auditivos, muitas vezes sem qualquer tipo de controle médico? Porque é que o Estado não está a trabalhar com as autarquias, por exemplo, coisas tão simples como o tapete que deve estar colado no chão e não, para as pessoas não caírem. Os apoios de casa de banho a pessoas que têm dificuldades de mobilidade. Não tem capacidade para isso? Tem capacidade. Isso é que eu discordo completamente. Porque existe capacidade se os organismos do Estado trabalharem em conjunto. O problema é que muitas vezes estes organismos do Estado estão desgarrados. Sim. Reparem, quando temos um Presidente da Câmara de Lisboa que anda a oferecer seguros privados de saúde, é porque há dinheiro. Ilimitados. Ilimitados. Sim. Se anda a oferecer e a contratar, porque é que este trabalho não é feito de outra forma? Em vez de andar a subcontratar entidades seguradoras para prestar cuidados aos lisboetas. O dinheiro existe. Eu creio que a questão, mais uma vez, é uma matéria de reorganização dos serviços em função das necessidades das pessoas. E se temos um problema, que não pode ser um problema, que na prática o envelhecimento decorre do nosso próprio sucesso civilizacional. Absolutamente. Agora, se nós soubemos organizar os serviços de saúde, por exemplo, os cuidados pediátricos, é algo, a pediatria, a medicina da infância, é algo recente dos últimos 50, 60, 70 anos. Nós fizemos essa evolução e hoje temos respostas para a infância e para a adolescência. Temos que sabê-lo também fazer para a população idosa. Para a geriatria, sim. Para a gerontogeriatria, não é só a questão já da doença, da gerontologia, da forma como as pessoas vivem. Agora fiquei, como é que... Gerontogeriatria? Na gerontologia que não é necessário. A geriatria é mais uma lógica mais médica da abordagem, okay. E a gerontologia de uma forma mais holística. Okay. Este tipo de organização exige realmente uma reestruturação da resposta do Estado, sendo que não é necessário que seja o Estado a prestá-la, não é? O que eu quero dizer com isso, da resposta do Estado é do enquadramento da resposta do Estado, e que exige, que em muitos países têm vindo a fazer essa aproximação, uma integração clara entre o setor social e o setor saúde. Era aí que tínhamos que chegar. Nós, infelizmente, em Portugal, e isso seria uma discussão política mais vasta, sinceramente não tenho... O setor social não contributivo, não estamos a falar de pensões ou coisas do género. Não tenho uma visão muito necessariamente fechada sobre isso, mas a verdade dos factos
é que nós também na área do setor social, porventura, não aproveitamos todas as potencialidades que esse setor possa ter, e em particular porque o Estado usa e abusa do facto de, até a essas organizações, remunerar mal e demasiado tarde. E, portanto, acaba muitas vezes por desincentivar a colaboração que possa receber dessas organizações. O exemplo que eu lhe vou dar é, porventura, aquele que melhor espelha isto que eu estou a dizer, que é na área da saúde mental. Nós, na área da saúde mental, dependemos ainda hoje e muito da atividade, nomeadamente de ordens religiosas, que, no entanto, continuam a ser tratadas como parente pobre desta equação, sendo certo que, naquilo que se prende, nomeadamente com capacidade de acolhimento de doentes mentais crónicos e até de colocação desses doentes em estruturas residenciais, etc., estão anos-luz à frente do Estado. Isto é um exemplo, enfim, que é de livro, enfim, isto é sabido. Eles são tratados como parente pobre, como? Porque paga-se tarde e más horas? Paga tarde e más horas e porque não lhes tem sido dado a voz suficiente, nomeadamente naquilo que se prende com a sua colaboração e participação na organização dos cuidados. Outra área onde, porventura, nós poderíamos fazer mais e melhor prende-se com aquilo que já foi dito, quando nós temos uma área de prestação de cuidados de longo prazo domiciliária que está profundamente amputada do ponto de vista do Estado. Ou seja, nós, durante bastante tempo, por razões da própria lógica do financiamento, apostámos muito em estruturas de caráter residencial, que eram muitas vezes necessárias, mas correndo o risco de fazer aquilo que acabámos por fazer em alguns casos, que foi, no fundo, criar outro tipo de lares medicalizados para substituir aqueles que já existiam, ou complementá-los, apostando muito menos naquilo que estava aqui a ser dito, que são intervenções ao nível da casa das pessoas, do apoio domiciliário, etc., que porventura teriam ganhos a longo prazo maiores e até se calhar custos menores. E, portanto, isto levava-nos depois para uma outra matéria, essa sim, de caráter, como eu disse há pouco, mais complexo, é que saber até que ponto é que seria ou não necessária uma maior integração política da intervenção daquilo que está hoje no Ministério da Segurança Social, com os vários nomes que teve, e aquilo que é a intervenção do Ministério da Saúde. Acho que há áreas de intervenção que hoje são da Segurança Social que deveriam de ser da área da saúde, e eventualmente, se calhar, a saúde não deveria ter que fazer tanto o papel que faz às vezes em algumas áreas de segurança social, quando, por exemplo, acaba por acolher no seu seio, nomeadamente em hospitais, doentes que já não estão com um problema de saúde agudo, certo, mas que lá ficam porque não têm mais para onde ir. Não tem para onde ir. Mas quer dizer, essa é a total ineficiência do sistema, porque o que eu creio que a questão até do setor social e a participação do setor social na forma como estamos organizados é essencial numa lógica em que nós nunca podemos pedir ao setor público uma flexibilidade, por natureza, a flexibilidade que pode existir dentro do setor social. Ou seja, nós não podemos pedir a um serviço que funciona, que é um serviço público, das horas, e tem um job description, uma definição muito clara do que é feito, para algo que é necessariamente plástico e que deve-se ajustar às necessidades efetivas da população. E nós temos uma tradição em Portugal do setor social. E a grande das parte mais antigas da Europa. Isto é que muitas vezes há aqui um erro conceptual, que é a percepção, e que eu creio que aí podemos fazer já a ligação às OLS, que é das políticas serem desenhadas centralmente e que se exige que as políticas sejam todas aplicadas no território da mesma forma. E eu creio que muitas vezes grande parte dos problemas das pessoas resolvem-se localmente. Sim. As autarquias aqui têm um papel. Eu tenho uma experiência curta com autarquias, cerca de 2 anos só como presidente de uma OLS, e o trabalho que foi feito com as autarquias e o valor que as autarquias aportam ao setor da saúde é enorme. A segunda parte desta conversa com o Fernando Leal da Costa e Alexandre Lourenço sai hoje ao fim da tarde. Nela começo por uma pergunta que já ocorreu de certeza várias vezes a todos os que vivem fora de Lisboa e acompanham, sobretudo pelas notícias, o alvoroço permanente com a crise do SNS. Afinal, porquê é que o SNS parece funcionar mal em algumas regiões, como por exemplo na zona de Lisboa, e relativamente bem noutras, sobretudo no centro e a norte? Querem saber a resposta? Ouçam a segunda parte do episódio. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira.
Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.